Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro, e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, inovação tecnológica e também sobre transformação digital, sobre como tudo isso está afetando a sua vida, a minha, a nossa vida. Para poder me ajudar a organizar as ideias, eu convidei o professor do curso de Ciência da Computação da UniBH, Flávio Souza. Flávio também trabalha como consultor de tecnologia para microempresas, é pesquisador sobre inteligência artificial na área da saúde e também é coordenador e cofundador do Anima Hub, que é um empreendimento com base tecnológica aplicado a áreas do conhecimento em mais de 26 instituições de ensino. Acho que você vai conseguir me ajudar bastante, viu, Flávio? Obrigada por ter apoiado e aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Laura. Bom, Flávio, eu vou começar te perguntando sobre duas letrinhas que quando a gente junta, a gente abre aí um universo muito grande, que são as letras I e A, né? Como que a inteligência artificial está presente na nossa vida? E o grande debate hoje, quando a gente vai falar de tecnologia, é a inteligência artificial? É o que mudou o jogo, vamos falar assim? Isso. Laura, a IA, que é antiga, né? O pessoal fala assim, não, a novidade, a IA veio com... Não, a IA agora que ela foi sendo apropriada para o nosso dia a dia, né? Ela, desde 1953 ou 57, me falha um pouquinho a memória, onde o pessoal começou a tentar, com algoritmos matemáticos, emular a capacidade de um neurônio, que é justamente a capacidade de aprender de acordo com um estímulo, e a sua réplica sendo feita através de matemática. Então houve muito desenvolvimento, inclusive uma das coisas que é muito pertinente, né, a possibilidade de evolução, é porque hoje a gente tem toda a arquitetura que consegue abarcar o que a IA precisa. Né? Assim como o corpo humano, o cérebro, é uma máquina extremamente complexa, que consegue interpretar o que o neurônio faz, a rede neural, que é, vamos dizer assim, o núcleo da sua IA, ela precisava de uma estrutura computacional que conseguisse abarcar ela. E ela está no dia a dia hoje, mas por quê? Porque tudo que a gente tem hoje em termos de tecnologia, hoje tem a questão, é possível aprender? É possível replicar? É possível transmitir? Então a IA consegue minimamente aprender o que acontece, e do que ela aprende, ela tem a sua contribuição, né? Por exemplo, a gente viu as grandes IAs aí que estão aí pelo mercado, aprenderam, foram exaustivamente treinadas, e hoje elas conversam sobre o assunto, apesar de algumas vezes ter alguns erros, né? O que a gente chama de alucinações. Eu acho impressionante as alucinações da inteligência artificial, mas é importante você pontuar isso, que a inteligência artificial, esse termo, começa a ser debatido lá na década de 50. E aí, o que mudou? A gente está falando de uma democratização maior, um acesso maior à inteligência artificial. O que ao longo desses últimos anos tem mudado para poder trazer isso tão próximo, né? Pessoas aí que não necessariamente têm uma experiência tão grande com tecnologia, com IA, utilizam no dia a dia, né? Democratização, investimento, popularização, tudo isso é um tipo de interferência, né? Por exemplo, os investimentos que antigamente era feito só no cunho científico, hoje é feito no cunho industrial. Então, as indústrias, né, que antigamente meio que vou pagar para ver, hoje não vivo sem. Então, justamente há um investimento histórico em termos financeiros sobre a tecnologia. Outra coisa, nós temos a popularização de elementos como a internet. A internet, apesar, né, eu vou falar uma coisa que pouca gente sabe, apesar de não terem para todos no planeta, mas a grande maioria nós temos aí uma parcela muito significativa da população humana com acesso à internet. Então, sabemos que ela existe. Então, isso é muito importante. Então, um investimento para que ela exista, noção de que ela exista e justamente a curiosidade, né? Uma das coisas que a gente tem percebido, que as gerações que estão chegando já estão nascendo conectadas, já estão nascendo com muita informação disponível. Então, isso torna
um terreno muito fértil para saber, olha, eu já sei que a IA existe, por exemplo, crianças já sabem que a IA existe, então isso já é algo que, por exemplo, a inteligência artificial antigamente era uma coisa de ficção. Então, o pessoal um pouquinho mais antigo fala assim, não, era ficção e agora se tornou realidade. Agora, tem o pessoal que, por exemplo, que tem seus 15 anos, 10 anos, né, os 8 anos, as crianças, para eles IA é uma coisa que, pô, eu nasci e já estava aqui. Já estava no berço. Já estava no berço, uso desde pequenininho. E é a realidade. Né? O que é, por um acaso, é uma das questões que a gente vê, é justamente a gente ter a capacidade, a competência de ponderar onde que ela vai estar atuando e dessa atuação como que a gente tem o crivo, porque tem a inteligência artificial e a inteligência natural. Uma, literalmente, que é a IA, dá suporte à inteligência natural. Porém, a inteligência natural tem que ter a capacidade de virar IA, você está falando coisa errada. Então, é uma das coisas que a gente tem debatido muito, não só pela evolução da tecnologia, mas como utilizar essa tecnologia. E eu acho que aí a gente entra num ponto que, vez ou outra, a gente escuta alguém falando inteligência artificial vai roubar seu emprego, vai pegar seu emprego, você vai ficar desempregado. E eu acho que é tentar pensar numa conciliação, né, desses dois mundos, o capital humano, o capital tecnológico, coexistirem nesse ambiente. E aí eu queria também te ouvir um pouquinho, pensando aí na sua experiência como consultor de empresa. Hoje o mercado está voltado para pessoas que conseguem conciliar, fazer essa conciliação? Eu tenho um amigo meu que a gente estava conversando muito a respeito disso, que a IA literalmente se tornou uma revolução, assim como foi a internet, assim como foi a Revolução Industrial. Aí aconteceu coisas, por exemplo, em Revolução Industrial, né, hoje o pessoal não imagina produzir carros colocando tanto ser humano em exposição, né, porque vai ter muito metal ali que vai passar e pode custar um membro. Então, hoje em dia, com a Revolução Industrial, a forma de se produzir, sim, foi automatizada, se tornou mais segura e aquele funcionário foi transformado. Hoje, muitas das vezes, ele não trabalha fabricando carro, ele trabalha revendendo, pintando, fazendo atualizações. Então, houve uma transformação da demanda do trabalho da pessoa. A internet, né, eu lembro muito bem, antigamente tinha as páginas amarelas, né, então se você quisesse o telefone, né, os avós aí de hoje em dia, né, que estiveram escutando a gente, né, tem a lista telefônica, antigamente uma lista, e eu lembro até hoje, uma lista grande, pesada, inclusive com as páginas amarelas, que era caro você estar dentro das páginas amarelas. O dia que o Google nasceu, declarou-se, falou assim, ó, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar. Hoje, lista telefônica é uma memória, né? Mas quem trabalhava com lista telefônica, que justamente fabricava ela, imprimia, fazia arte e tudo mais, hoje, literalmente, começou a desenvolver o quê? Websites. Começou a se tornar, né, os designers que, literalmente, olha, eu vou chamar a atenção através das páginas. E isso, literalmente, explodiu quando a internet chegou ao celular. Aí que explodiu, mas explodiu mesmo, né? Porque antigamente o sonho de consumo era ter um computador, né? Tipo Pentium, não sei se vocês vão lembrar desse. O sonho era ter o Pentium. Só que aí agora a coisa foi transformando de uma forma que você preocupa muito mais em ter um bom telefone, depois vem a preocupação de ter um bom notebook para você trabalhar, para depois você pensar em ter um computador em casa. Então isso mudou muito. E a IA é a mesma coisa, né? A IA chegou e tem desenvolvimentos, tem elementos que antigamente as pessoas tinham mais acesso, mas agora você vai ter que investir um pouco mais em qualidade, né? Então, o que você vai entregar? Não é simplesmente entregar um pacote pronto, né? Porque um pacote pronto, uma pessoa pode chegar, tem várias IAs para imagem, vídeo, então, assim, IAs especializadas em sons, né? Então, assim, como a gente tem tudo isso já para uma pessoa poder pedir para uma IA, por que eu vou pedir isso? Não, então você tem que me oferecer algo a mais, né? Então, eu vou pagar pelo seu serviço desde que você me ofereça o quê?
inteligência, você me ofereça retorno, você me ofereça valor agregado. Então, vai haver uma transformação onde o básico, por exemplo, eu gosto, o pessoal que que estudam a respeito disso, a IA vai conseguir te ajudar em duas coisas. Primeiro, ele vai conseguir te dar uma opinião fortemente embasada em dados. Quando você tiver que tomar sua decisão, ela não vai tomar a sua decisão. Você vai perguntar, ChatGPT, isso aconteceu, né? Então coloca os dados, ele vai analisar e vai te devolver. Inclusive o ChatGPT eu falo, mas particularmente eu gosto de outras, né? E ele vai te dar, olha, dentro do que foi estudado, tem esses parâmetros. Obviamente eu tenho que ter lido o que eu coloquei, né, para IA, né, por exemplo, o Gemini analisar, para eu já ter a minha opinião e ele confirmar se por acaso procede ou não. Então há um debate, entre aspas, entre inteligência natural e IA. Porém, a partir de agora, com dados, né? Não é mais uma questão de opinião, é uma questão fundamentada em dados. Então o que isso me traz? Um serviço inteligente. Então eu vou ter que começar a pensar, oferecer serviços diferenciados com inteligência. Então algumas profissões, inclusive, vão ser transformadas, né? Vão, por exemplo, o pessoal da programação, uma das coisas que eu falo, inclusive, com meus alunos, pessoal, o desafio hoje do programador, né, apesar dele estar se transformando, é justamente, não é só desenvolver um código, né, estudem, dominem isso a ponto de você ter a demanda de códigos para entregar um serviço mais inteligente, né? Porque o básico, por exemplo, a gente tem uma gíria, né? O valida CPF, que é justamente ver se o CPF está correto, isso daí vai estar pronto para você, aí não é mais tarefa sua pensar nisso. É óbvio que é tarefa sua pegar esse código, ver se está funcionando, porque ele vai te entregar pronto, e aí pronto, você agora a partir, eu vou pensar em colocar uma realidade aumentada, eu vou pensar em colocar aqui uma análise estatística a respeito do que tem acontecido com a população que usa meu aplicativo, eu vou pensar em colocar um design mais arrojado, eu vou pensar em colocar, né, uma inteligência maior, vou pensar em fazer ele falar com algum equipamento meu. Então, são esses os desafios, né, de você trazer o a mais para a solução que você está propondo, né? Então, a IA sim mudou a regra do jogo. Agora tem coisas que não vale a pena você gastar esforço, o que vai te sobrar tempo para pensar em esforço em outras coisas, né? E é legal a gente falar sobre essas transformações. Eu queria entrar num tópico com você, Flávio, que particularmente muito me interessa, que é a internet das coisas. E aí, para quem não sabe, não conhece esse termo, né, que em inglês IoT, né, Internet of Things, basicamente são coisas, e aí eu tô falando coisas mesmo, que têm uma conexão com a internet, que estão integradas para poder facilitar o nosso dia a dia, para poder ter uma interatividade, ter uma conexão maior. Então, geladeira que conversa, geladeira que está conectada com a internet, que antes a gente achava que era só para poder resfriar o seu alimento. Não, ela tem uma conexão agora com a internet. Aspirador que conecta com a internet. Por exemplo, uma máquina de lavar que você consegue programar fora da sua casa o horário que ela vai começar a bater, uma secadora, o horário que ela vai começar a secar. Tudo isso, de certa forma, obviamente, está interligado com tecnologia. Não dá para a gente poder falar sobre essas transformações sem falar sobre tecnologia, mas eu queria entender também como que isso tem mudado realmente a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente vive. Isso tem facilitado esses processos que às vezes são mais maçantes, vamos dizer assim? A internet das coisas é justamente uma expressão física da comunicação em elementos que a gente antigamente era quase um ser inanimado, né? E muito coincidentemente, eu estava em uma aula ontem e eu estava falando a respeito disso, e realmente a internet das coisas, inclusive, vai muito além disso, né? Porque o pessoal, tudo que você falou é uma aplicação que a gente tem das smartphones. Aí, tá vendo? Né, que são as casas espertas, tudo bem. Só que agora a gente tem que pensar também, por exemplo, e se o meu sensor começa a me mandar uma análise em tempo real pela internet, como que está a sala ou a temperatura da sala onde tem um sítio cirúrgico, onde tem pessoas ali cuja a temperatura não pode de forma alguma tá oscilando. E se por um acaso eu tenho estruturas que vão ter ar-condicionados que estão ligados à internet, que literalmente vão fazer
o controle de uma sala, né, de saúde, ou então fazer o controle, por exemplo, da estrutura de um frigorífico, né, até porque legal. ali tem um estoque, né, inestimável, por exemplo, de R$700 mil só em carne, e você precisa de fazer esse controle, ou minimamente ter uma estrutura de monitoramento que você saiba o que está acontecendo. Então, a internet das coisas é justamente o seguinte, a internet está aqui, eu já consigo falar através do meu computador. Ótimo. Aí o pessoal começou a pensar assim, rapaz, esse celular aqui, eu acho que dava para começar, em vez de mandar mensagem, eu podia acessar site. Aí começou o celular, começar, sabe, a ter esse tipo de evolução e a internet conectou com ele. Ótimo. Literalmente o pessoal olhou para a televisão e falou assim, rapaz, minha televisão podia ter, né? E se meu YouTube passasse a partir agora? Então, e se tudo acontecer interligado? Exato. Pô, eu tô fora de casa, eu esqueci aqui, sei lá, o micro-ondas aqui, eu podia chegar aqui, já tá pela internet, já deixar aqui a comida, eu já começo a 30 minutos para poder funcionar, e até meu portão, né? Pode estar no meu telefone, então... Né? Então começou-se a ter isso daí em uma das aplicações. Porém, na indústria também se pensava, cara, eu não tenho mais como ficar mandando o meu funcionário, às vezes até insalubre, certo tipo de monitoramento. Outra coisa também, monitoramento de ambiente, né? Um exemplo, por exemplo, monitoramento de ações vulcânicas, monitoramento de terremotos, monitoramento de precipitação, inclusive, por exemplo, os drones, que né, a gente tem esse controle agora dentro das fazendas, né, para poder fazer esse tipo de monitoramento. Então, a internet das coisas é justamente elementos físicos se comunicando e conectando um pouco com relação à IA que nós temos, é o seguinte, é literalmente a presença física, coletando dados físicos, de elementos físicos do ambiente, ou atuando sobre o ambiente, por exemplo, ligando equipamentos, desligando equipamentos, que não só podemos atuar através da internet, né? Então, via um sistema conectado na internet, não só... por que eu gosto de frisar que é a internet? Que a internet é diferente da rede interna da sua empresa. Ou seja, a rede interna da sua empresa é o que a gente chama de intranet, é uma rede que existe num contexto. A internet não. Eu literalmente, exemplo, estou de férias na praia, porém eu sou responsável pela gestão de uma sala que é climatizada e que eu tenho que ter monitoramento em tempo real para saber o que está acontecendo. Eu posso, pela internet, ou seja, num ambiente totalmente fora, eu tenho esse acesso. Então, esse é que é o grande ganho. Então, eu não estou preso ao ambiente e eu posso ter esse acesso em qualquer lugar que eu estiver a partir de agora. Então, a internet das coisas, inclusive, é um dos elementos que não só fala com a IA, mas também um dos elementos que são tecnologias que também estão em franca expansão, né? Hoje, assim como também a computação em nuvem, né, que sem a nuvem não existe IA. Né? A nuvem justamente dá esse embasamento. A nuvem também armazena todos os dados que, por um acaso, a IoT ele vai trazendo, ele consegue condensar isso dentro de uma estrutura que gera uma massa de dados. Então, isso pode ser consolidado. E aí sim a gente tem uma estrutura que, com expressão física, uma conexão mais palpável para o mundo real. Né? E eu acho interessante esse ponto que você trouxe, tocando nessa questão de fazer tudo isso remotamente, de fazer isso pelo celular, porque eu vejo hoje que tem um discurso muito assim, como se a pessoa que estivesse fazendo esse discurso estivesse isenta dessa realidade. A pessoa sai de casa e não pode sair sem o celular. Mas hoje eu acho que a gente já está numa realidade que realmente não dá para poder sair sem o celular. A não ser que realmente a proposta é sair, ficar isolado e ter uma conexão com a natureza, aí é outra coisa. Mas no dia a dia, realmente, a gente tem um dispositivo, e aí eu não vou entrar no mérito de qual dispositivo mas o dispositivo celular, ele já faz parte de uma integração muito maior na nossa vida, né? Com certeza, Laura. E assim, é uma coisa que eu já tinha essa reflexão em outros momentos, o quanto o celular antigamente ele era opcional. Depois ele entrou e você usava somente por emergência, porque a ligação era cara.
E hoje você não vive sem. E a ligação prioritariamente era pro telefone fixo, Exatamente. né? Eu sou nova, né? Tô pegando ainda essas mudanças tecnológicas, mas eu lembro que quando falaram na minha casa que não ia ter telefone fixo, eu senti assim, como se eu estivesse perdendo uma grande parte de mim, assim. Como assim não vai ter meu telefone fixo da minha casa? E hoje isso não é uma realidade mais, né? Exatamente. Hoje o telefone fixo ele é raridade. Exatamente. Literalmente, até para as telecomunicações, assim, telefone fixo é para quê? Para uma empresa, né? Algo assim do gênero que você queira com uma confirmação. Mas já não é mais assim. Os jovens de hoje, entre 15 e 20 anos, eles nem sabem. Assim, quando começa com 3 alguma coisa, 2 alguma coisa, que celular é esse? Esse celular não é telefone fixo. Como assim? Né? Então, geralmente, a questão do telefone, a telefonia fixa, realmente houve uma mudança considerável. Hoje ela é muito mais focada, aliás, quase 95% focada em transmissão de dados pela sua internet cabeada, né? Que é justamente aquele meio confinado. E quando o 5G não está funcionando, o Wi-Fi não está funcionando, é aquela que, né, vem através dos cabos. E assim, é impressionante que realmente hoje o mobile, né, tem várias formas que eu já ouvi, né, a telefonia móvel, por assim dizer, ela cresceu absurdamente, né, assim, era, né, porque hoje todo mundo fala da 5G, né, eu vou denunciar um pouco minha idade, eu tô aqui desde a 1G, né, então, justamente aquela telefonia analógica, 100% na força de vontade, né? O Motorola, aquele que era, né, inclusive, ele tinha aqueles dígitos lá, aquele teclado que a luzinha era até laranja. Nossa, Deus. E aí mudou para 2G, que mudou para 3G, 4G. Hoje estamos vivendo a 5G e, obviamente, a 6G já está em estudo. Das coisas que a gente tem um lema nas telecomunicações, né? A geração que está aqui agora não é a geração que está em estudo. Né? Então, inclusive, eu tenho certeza que muito de IA está sendo utilizada para as próximas gerações de telefonia. Inclusive, né, a 5G hoje, né, que a gente está meio que bebendo dessa fonte, né, ela está se expandindo, está crescendo até para poder atender as demandas que ela se propõe a cumprir, né? Mas já temos outras expectativas para o futuro, né? Então, assim, até em capacidade de comunicação, largura de banda e por aí vai. E aí, pensando nesse sentido, falando sobre conectividade, conexões, eu acho que esse processo tecnológico que a gente está passando, que a gente está vivenciando, tirou a gente, pelo menos falando do mundo digital, de um monólogo, talvez, e para um diálogo, né? Hoje a gente consegue ter uma conexão, uma conversa ampla com o mundo todo. Posso saber de informação de lugares que eu nunca nem visitei, que não está nem na minha realidade. Como que isso tem mexido com a nossa vida? Assim, como que você avalia que isso tem transformado realmente a maneira que a gente conecta um com o outro pessoalmente, mas também no mundo digital? É uma discussão muito ampla, tá, Laura? Eu vou ser bem transparente que é muito ampla, porque realmente hoje a disponibilidade de informação, antigamente, né, a gente tinha uma luta muito grande, tipo, põe as suas informações para a gente poder trabalhar. Porém, houve o que a gente pode chamar de estouro da boiada, né? E agora a gente não tem mais falta de informação, a gente tem excesso. Então agora a grande questão o diálogo está acontecendo, a conversa, né, multifacetada está acontecendo, porém agora a gente tem a questão de selecionar a qualidade da informação, a veracidade da informação, se ela foi gerada através inclusive de uma inteligência artificial ou de uma inteligência natural. Então a conversa agora era justamente o que era monólogo, agora não é só uma conversa, mas hoje a gente precisa inclusive verificar que conversa é essa, qual é a sua origem, em que momento, se ela está fundamentada em notícias, que às vezes tem que verificar se é fake news ou não, e se está fundamentada inclusive em cunho científico. E cunho científico, né, uma das questões que a gente já trabalha,
que as IAs, inclusive, estão evoluindo, porque a IA, ela, para ter ciência, tem um momento que, né, todo mundo que já fez faculdade sabe o famoso referencial teórico. Uhum. O referencial teórico, apesar de, né, na minha humilde e singela opinião, uma das fases mais, como eu posso dizer, difíceis da sua pesquisa, porque o resultado é bacana, né? Ali você está experimentando, então assim, é a parte mais que o pesquisador gosta, né? Só que quando você vai referenciar a bibliografia, você tem que ler o que os outros fizeram. Ler o que os outros fizeram é literalmente ir na fonte, ver o que ele fez, entender o que ele fez e dali você tomar a sua decisão para o seu experimento. O qual que era uma deficiência que a IA tinha? Ela literalmente sabia que tinha referencial teórico. Só que em vez dela me pesquisar, ela gerava. Era uma IA generativa. Então é uma dificuldade que hoje, né, as IAs estão trabalhando, que tem a hora que eu te pergunto e você me gera uma resposta daquilo que você aprendeu, mas tem a hora que eu vou te perguntar, você tem que pesquisar e depois me retornar, mas a sua resposta não é só gerada, ela também é consultada. Então, o misto de uma resposta com consulta e gerada é uma coisa que a IA ainda não é tão boa assim, mas tem melhorado, né? Então, a questão de buscar uma informação, ter essa informação, eu aprendi, ele vai gerar uma resposta na opinião dele, tudo bem. Porém, o referencial, uma das coisas que no início, né, as IAs tinham dificuldade, eu queria uma referência teórica e realmente ele me colocava no padrão necessário. Porém, ele não consultou, ele gerou. Né? Uma história bem... um feito pessoal que justamente quando o ChatGPT estava, né, se tornou público, eu falei, não, então vou experimentar. Beleza. Eu estava escrevendo um artigo, então uma hora eu pedi e falei assim, olha, quer saber? ChatGPT, vamos ver se é bom mesmo. Vamos testar isso aí. Né? Só para constar. Aí eu pedi, né, as referências bibliográficas, aí eu olhei e falei assim, gente, isso tá estranho. Aí, assim, ele comentou, inclusive, um congresso famoso que a gente tem aqui no Brasil, de engenharia, e ele me deu essa referência. Só que eu suspeitei pela cidade. Aí eu dei uma olhada e falei assim, essa cidade está errada. Quando foi ver, aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada nessas referências. Quando foi ver, ele me recomendou um congresso que ele estava falando a cidade errada. Sabe como que eu descobri que era a cidade errada? Eu estava no congresso. Eu falei assim, gente, isso daqui tá errado. Então é a hora que eu comecei literalmente a falar assim, não, peraí, realmente tá no padrão, do jeito que eu preciso no meu artigo, ele cumpriu o que ele sabia. Ele só faltou uma coisa, pesquisar e me gerar uma resposta. E onde é pesquisa, manter a pesquisa, e onde é resposta, ele manter a resposta. Então era um desafio dele, que inclusive, deste mesmo congresso, os palestrantes falaram assim, gente, ela gera, porém não pesquisa. Então, assim, ela não é perfeita. Sim, a IA não é perfeita, assim como a inteligência natural não é perfeita. Então começou-se a pensar, olha, toda vez que a gente tiver um diálogo, né, a gente tem um diálogo, tudo bem. Só que o diálogo, a partir de agora, aí é uma coisa que, né, inclusive vários professores a gente tem conversado a respeito disso, uma preocupação que a gente tem que ter é qual é o seu repertório para falar sobre o assunto. Leitura mesmo, né, do livro, do bom e velho livro. Por quê? Porque estamos numa geração que a gente tem que pensar, hoje, a geração entre os seus 25 até os 65, uma das gerações que a gente consegue falar, você está errada. A gente não pode de jeito nenhum chegar a um momento em que não consigamos verificar que a IA tá errada. Que é uma das coisas que, né, o pessoal da pedagogia, né, eu tenho uma filha pequena, né, e assim, eu converso com as professoras e assim, é também uma preocupação minha particularmente, que eu sei quando a IA tá falando errado, falando uma coisa errada. Mas minha filha vai saber, vai ter condição de saber que a IA, por mais bonito que seja o resultado, que ela vai fazer um resultado bonito, por mais completo que ele venha passar, ela vai ter um repertório de informações que vai falar, tá, tudo bem, isso aqui tá bem, isso aqui tá bem, isso aqui tá bem, mas isso aqui tá errado. Para não aceitar como uma verdade máxima, né? Exato. E é uma preocupação. Por quê? Porque é muito fácil
mexer com o ChatGPT, com o Gemini. É muito fácil entrar no prompt e pedir as coisas. E a gente tem outras ferramentas, a gente pega um documento em PDF, coloca ele lá dentro, ele vai aprender aquilo, ou seja, vai ser especialista naquilo, e ele vai te passar uma opinião sobre um documento. O que é ótimo, porque não fica aquela coisa, né, tão plural. Então tem um foco associado. Mas é uma coisa sempre a se pensar. Leia sobre isto também, porque eu acho interessante que uma questão que a gente tem visto. As pessoas gostam de discordar uma da outra, mas não gostam de discordar da IA. É impressionante. Você não discorde das pessoas, você discorda, eu não concordo. Sim, isso, é esse não concordo que a gente quer que você mantenha, porque pode ser que você não concorde. Eu quero que você não concorde com a IA para que você não aceite ela como verdade absoluta. Né? Então, e isso é interessante. Por quê? Porque incentiva melhorias. Aí entra novamente a questão de profissões. A IA sempre vai precisar melhorar, né? Até porque não existem pessoas que cometem crimes, por exemplo, e essa pessoa não tem uma inteligência dela, uma inteligência natural, né? Então é uma das preocupações que quem trabalha com segurança da informação, quem trabalha com tecnologia, que é justamente, olha, a IA ela tem um poder associado. Como que está o controle disso? Né? E outra, a IA, eu acho interessante que a IA o pessoal fala como se fosse uma pessoa. Como a gente trabalha com ela, eu literalmente continuo olhando para ela e falo assim, você é um algoritmo matemático. E não um chat que te responde fofinho como se fosse seu amigo. Exato, né? Ele não é seu amigo. Então, o que acontece? Ele não é um ser, ele é uma coisa. Né? Então, assim, e uma das coisas que eu deixo bem claro, inclusive para meus estudantes, pessoal, toda vez que você olhar para pro prompt, né, que o pessoal hoje vê o prompt e acha que IA é aquilo. Gente, aquilo é a cara, aquilo é a casca, o que está no núcleo dele, que é o que vale bilhões aí, que o pessoal tem trocado, né, bilhões no mercado, é o algoritmo matemático que está ali. Né? Então, assim, por mais a carinha bonita, o site bonito, né, o design arrojado, minimalista, e você fala, e ele fala, né, até da forma mais carinhosa, você fala de uma forma mais carinhosa, fala de uma forma mais... eu lembro uma vez que eu fui testar uma dessas IAs, eu falei assim, faz uma música na cadência na cadência da banda X, eu não vou falar o nome, e coloca ali feijoada e torresmo. Ele fez e ficou do jeitinho que o pessoal canta mesmo, do ritmo deles. Aí um amigo meu tava comigo nesse momento e falou assim, olha, cara, como é que vai produzir música agora? Eu falei assim, olha, aí já é uma coisa pra gente tomar, né, tomar decisões que realmente as empresas vão ter que tomar decisões com relação a isso. Mas ele continua sendo um algoritmo matemático, ele é uma coisa, né? E ali, obviamente, tem a IA, o pessoal fala a IA, beleza. Mas o IA é literalmente um combo de tecnologias. Por exemplo, processamento da linguagem, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente sabe é que, infelizmente, o Brasil sofre muito com relação ao grau de escolaridade. Então, tem pessoas com um português mais eloquente, né, um português mais bem estruturado. Porém, a gente tem pessoas que mal conseguem ler e escrever. A IA fala com os dois. Então, muitas das vezes, ele tem uma tecnologia, por exemplo, de processamento de linguagem natural. O que é natural do ser humano falar, que eu vou traduzir em números e vou traduzir para o meu algoritmo de inteligência artificial para tentar dar o melhor resultado. Então, esses desafios, a conversa agora, né, que é literalmente a primeira pergunta, a conversa ficou complexa. Para resumir um pouquinho. Exato, ficou complicado. E a gente estava falando do chat, né, que acho que é o chat GPT, que é um dos mais populares, né, que caiu aí no gosto, pelo menos do brasileiro, eu sei que bastante, mas a gente está falando de um dispositivo que foi lançado até muito recentemente, né? Finalzinho ali de 2022, que foi disponibilizado para a grande maioria da população. E aí eu quero puxar um gancho aí, porque a gente está falando de pouco mais de 2 anos.
Tem alguma inovação que ainda não é muito comentada, mas que você avalia, estando nesse meio, que pode estourar em breve, que pode ser o próximo assunto de um podcast? Tem muita coisa, né? Como eu gosto muito de olhar, eu tenho uma pesquisa, uma linha de pesquisa que eu geralmente falo, tem a IA, e daí? Né? Então, assim, justamente para pensar naquilo que não é IA, né? Ou que é uma área que a IA está ajudando, porém não é a área fim. Exemplo, né? Teve uma reportagem, inclusive eu fiquei muito impressionado, né? Tomara que não seja fake news, que literalmente uma raça, que é o lobo terrível. O lobo terrível. Exato. Ele literalmente saiu da extinção. É óbvio que os pesquisadores, né, devem ter suporte e estruturas que tiverem IA para acelerar alguns tipos de estudos e resultados. E é uma coisa que eu também penso, né, que assim, além da IA, tecnologias, porque, mas isso é biotecnologia. Existe biotecnologia sendo feita do método manual? Não existe. Então tem que ter softwares para esse tipo de coisa, né? Tem que ter hardware para esse tipo de coisa. Inclusive, né, um pouquinho aqui, né, não polemizando, mas é um fato, né, que tem a questão hoje da questão do Trump, né, em termos de impostos. Isso daí, independente da questão política, eu como profissional de tecnologia eu falo, pelo amor de Deus, rapaz, considera isso. Por quê? Porque sem hardware, a IA não roda. Não tem discussão. Então, inclusive, é um dos motivos pelos quais a IA está tão popular, porque tem hardware para isso. Né? Então, tecnologias que estão aí, que obviamente a gente deve vir, né, são hardwares mais potentes para poder abarcar essa questão da IA. Então, uma das questões que, né, o pessoal tem trabalhado, porém, inclusive, hoje em dia estão muito caros. Porém, são tecnologias, né, de otimização, de utilização de hardware que vão chegar ainda ao mercado, né? Vai afetar muito em termos de biotecnologia. A biotecnologia vai beber muito dessa fonte, que tem muita coisa, muitos estudos sobre genética que dependem de hardwares mais potentes, né? Telecomunicações deve beber muito desse tipo de fonte, porque tem desafios e serviços e equipamentos que precisam ainda ser otimizados e que envolvem cálculos complexos, que muito disso pode beber de melhores hardwares e de inteligência artificial para poder otimizar esses cálculos. Então isso, né, esse conjunto da obra, né, a gente vai beber de muitos resultados que não são especificamente da área de tecnologia, mas são áreas conectadas, que inclusive, né, essa questão de eu trabalhar com inovação, né, de base tecnológica associada às outras áreas, essa potencialização é o que a gente vai beber dessa fonte, né, a área de tecnologia como uma área fonte, né, para poder te dar ferramentas, mas a gente vai ver muita coisa do agro, a gente vai ver muita coisa do direito, a gente vai ver muita coisa da medicina, a gente vai ver muita coisa da engenharia, então a gente vai beber muito dessa fonte. Muito bem, Flávio Souza, professor do curso de Ciência da Computação da UniBH. Flávio, mais uma vez, muito obrigada. Acho que vou sair bem reflexiva dessa conversa. Obrigada mais uma vez. Laura, eu que agradeço o convite, tá? E foi um prazer. Esse foi o Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Hoje a gente falou sobre inovação tecnológica, transformação digital e inteligência artificial.